São exercícios do Survey, ok? Então, alguns simples, outros não tanto, mas a ideia é que hoje eu pegue pelo menos os mais simples, a não ser o que um aluno tinha dúvida, que é um exercício mais complicado, que eu já resolvo hoje. Então, a ideia é que hoje eu faça exercícios simples para vocês, mas não tão simples quanto os exercícios resolvidos do livro. Não seria uma dificuldade média, ok? Então, vamos começar com o primeiro exercício. O primeiro exercício é o seguinte: calcule o número de elétrons em um alfinete de prata eletricamente neutro, com uma massa de 10 gramas. O átomo de prata tem 47 elétrons, sendo sua massa molar 107,87 gramas por mol. Então, só para ficar claro, se ele tem 47 elétrons, obviamente ele também vai ter 47 prótons para ele ficar eletricamente neutro. Ele tem uma certa quantidade de nêutrons, mas os nêutrons não têm carga elétrica, então não interessa aqui. Interessa só quando você for para a questão de física nuclear. E a letra B. Elétrons são adicionados até que o alfinete tenha uma carga negativa de 1,00 microcoulomb. Desculpa que ficou negativo, que é do inglês, o meu PowerPoint às vezes se perde. Quantos elétrons foram adicionados para cada 10 nanov já presentes no alfinete de prata, ok? Eu vou deixar o chat aberto aqui, então eu vou enxergando. Se vocês tiverem perguntas, não hesitem em interromper. Ok. Mais gente fora do domínio aqui pedindo. Vamos lá. Então, o que a gente tem que calcular aqui? A gente tem que calcular o número de elétrons. Deixa eu já ir testando os meus comandos aqui, ok? Então, o número de elétrons. Qual vai ser esse número de elétrons desse átomo digamos, desse alfinete de prata, de 10 gramas? Então, ok, o alfinete tem 10 gramas. Então, e a gente sabe que a prata tem 107,87 gramas por mol. Então, com essa parte aqui, a gente ainda não tem o N, ok? Então, só o início da minha expressão. Mas isso aqui já me diz quantos mols de átomo eu tenho. Então, basicamente, eu estou dividindo grama por mol. Então, esse mol vai subir e diz quantos mols de átomo eu tenho. Ok. Então, aqui, se eu tenho tantos mols de átomo, então como é que eu sei quantos átomos tem? Aí eu tenho que multiplicar pelo número de Avogadro. 6,02 vezes 10 na 23. Átomos. Aqui. Tem que me acertar um pouco a borrachinha aqui. Então, átomos por mol. A letra realmente fica um desastre nessa mesa digitalizadora, mas é o que temos para hoje. Então, aqui a gente multiplicou o número de mols de átomo que a gente tem aqui pelo número de Avogadro, ou seja, átomos por mol, a gente acaba com o número de mols. Gramas. Lucas, você digitou aqui. Tá. Ok. Acho que vocês deviam estar resolvendo junto. É isso, ok. Bom. Mas eu escrevi aqui a massa molar, 107,87 gramas por mol. Então, vezes. Agora a gente sabe, então, o número. Basicamente, isso aqui é o número de mols, a gente multiplicou por Avogadro, a gente tem o número de átomos de prata em 10 gramas de prata, que tem esse alfinete. Agora a gente multiplica, então, pelo número de elétrons. 47 elétrons. Tem que apagar, não tem jeito. Então, elétrons por mol. Por átomo, desculpa. Elétron por átomo. Que é o que o enunciado nos dá. 47 elétrons por átomo. Então, vamos olhar isso aqui. Eu devia ter escolhido outra cor para iniciar, mas tudo bem. Então, aqui, grama, corta com grama. Aqui, essa unidade de átomo, corta com átomo. Esse mol, na verdade, ele é mol na menos 1, porque ele é dividido por mol. Então, esse mol
corta com esse mol, e a gente fica só com o número de elétrons, no fim das contas. Então, a gente pode fazer esse tipo de análise dimensional aqui. Então, o nosso N fica igual, agora a gente tem que dividir 10 por 107,87, isso aqui vai dar 0,0927, isso vezes, então, o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23, isso vezes 47 elétrons. E foi o que sobrou só de todas as unidades que a gente tinha colocado aqui. Então, multiplicando esses três números, a gente vai obter o número de elétrons, que vai ser 2,62 vezes 10 na 24 elétrons. Ok. Esse cara aqui a gente costuma escrever como E-, às vezes só, ok? Então, deixa eu botar um menos bonitinho aqui. Então a gente costuma fazer só isso aqui, E- significa elétron. Mas como a gente trata com carga eletrônica também, o que é E, aí é melhor escrever elétron por extenso para evitar confusões. Ótimo. Então, está resolvida a letra A. A gente tem 2,62 vezes 10 a 24 elétrons em um alfinete de prata de 10 gramas. Ok? No fim das contas, a gente está tratando de um sistema metálico, vocês vão aprender mais no futuro. Mas não são todos esses elétrons que estão disponíveis para condução, ok? Então a gente só vai ter, na verdade, os elétrons de valência, que ficam livres para se mover em um metal. Então, como eu falei nos vídeos das aulas para vocês, o elétron, para ter um condutor, tem que ter um elétron que não está fortemente ligado ao núcleo. Então, esses metais, eles têm basicamente os elétrons de valência deles ficam livres para andar pelo material. Mas não são os 47 elétrons da prata que vão estar livres para andar no metal, somente os de valência. Perfeito. Então, vamos para a letra B. Letra B, voltar lá e ler de novo. Os elétrons são adicionados até que o alfinete tenha uma carga negativa de 1,00 milicoulomb. Quantos elétrons foram adicionados para cada 10 na 9 já presentes? Então, a gente tem uma carga, vou colocar uma carga aqui. Desculpa, letra ruim aqui. Daí. Então, vamos lá. Carga Q, que é igual a 1,00 milicoulomb. Ótimo. Então, 1,00 vezes 10 na menos 3 coulomb. Já vamos escrever em notação científica. Então, ele quer saber quantos elétrons foram adicionados. Então, para a gente saber isso, número de elétrons adicionados ele vai ser igual à carga adicionada dividido pela carga do elétron. Qual foi a carga adicionada? Então, esse 1,00 vezes 10 na menos 3 coulomb. Vai dar enunciado. Isso dividido, então, pela carga de cada elétron, que é 1,60 vezes 10 na menos 19 coulomb por elétron. Opa, elétron não é com... Pulei aqui. Então, elétron. Ótimo. Então, isso aqui vai dar igual a... Então, só dividindo esses dois números, a gente fica com 6,25 vezes 10 na 15 elétrons. Aqui eu vou ter que escrever menos, que não vai caber elétron. Tudo bem. Aqui, isso aqui significa elétron. Então, a gente adicionou 6,25 vezes 10 na 15 elétrons. Só adicionar uma carga de 1 milicoulomb. Então, é muito elétron. Você vai pensar, isso dá o quê? Bilhão, quadrilhão, quintilhão? Acho que é trilhão, quadrilhão, quintilhão de elétrons, eu acho que é 10 na 15, quintilhão. É, bastante elétron. Vamos lá, mas ele quer saber
quantos elétrons a cada 10 na 9 presente. Então, é o número de elétrons a cada 10 na 9 presentes. O que significa? Eu tenho, que a gente calculou na letra A, que a gente sabe que o sistema todo tem 2,62 vezes 10 na 24 elétrons, ok? Então, eu divido isso por 10 na 9 para obter, então, a cada 10 na 9 presentes. Então, quantos estão presentes, dividido por 10 na 9, isso aqui dá 2,62 vezes 10 na 15. É um enunciado um pouco bobo. Essa história de 10 na 9 não complica um pouco a vida desnecessariamente. Só esse número aqui já seria o suficiente, mas tudo bem. Ele quer que você divida o número de elétrons que tem na prata por 10 na 9, e agora ele quer saber, então, a cada 2,62 vezes 10 na 15 elétrons dividido por 10 na 9, e fazer a razão com isso aqui. Então, a gente vai ter 6,25 vezes 10 na 15, que é o número de elétrons adicionados. Deixa eu colocar aqui só o número de elétrons. Então, esse vai cancelar com aquele. Então, vou colocar aqui menos. Isso aqui, dividido, então... Bugou aqui, desculpa, só um pouquinho. Voltamos. Ainda não tem tanta prática com a canetinha aqui. Dividido por 2,62 vezes 10 na 15 elétrons. Então, isso vai dar 2,39 elétrons para cada 10 na 9 elétrons presentes. Ok. Então, essa é a resposta do exercício. 2,39 elétrons para cada 10 a 9 elétrons presentes na prata. Perfeito. Então, aqui, resolvido o primeiro exercício. Só deixa eu fechar o PowerPoint para ele já salvar isso que a gente digitou até agora e vamos para o próximo exercício. Então, próximo exercício, exercício número 2. A gente tem 3 cargas pontuais que são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero, como mostrado na figura. Calcule a força resultante na carga de 7 microcoulombs. Então, a gente tem esta carga aqui com 7 microcoulombs, que é a que está em cima. Tem essa aqui embaixo, à esquerda, com 2 microcoulombs. E tem essa embaixo, na direita, com menos 4 microcoulombs. Ele quer saber qual força essa carga de 7 microcoulombs experimenta. Perfeito. Então, façamos isso. O que está acontecendo aqui nesse sistema? Então, vamos nomear essas cargas como 1, 2 e 3. Então, essa aqui está exercendo uma força sobre essa aqui, que é, então... Essa imagem aqui não está legal, desculpa. Deixa eu aumentar isso aqui, gente. Aí, senão vai ser muito ruim eu fazer aqui para vocês. Próxima vez eu deixo as imagens grandes já desde o início. Então vamos lá. Deixa eu apagar o que tem aqui. Ixi, não vai deixar eu apagar. Não. Ok, vai ficar lá. Então vamos lá. Então, aqui a gente vai sofrer uma força devido a essa partícula 1, 2, 3. Aqui a gente vai ter uma força da partícula 1 na partícula 3, ok? Que é repulsiva, porque as duas cargas são positivas. Já aqui, a gente vai ter uma força atrativa. Desculpa a linha torta, mas é o melhor que eu consigo fazer. Que a gente vai ter uma força atrativa, então, da partícula 2 sendo exercida na partícula 3, porque aqui a gente tem cargas de sinais opostos. E o que a gente tem que determinar, então, é a força
somada de F13 e F23, nesse caso aqui. Perfeito? Então, vamos determinar F13, determinar F23, e aí a gente soma elas e vai saber qual é a força resultante na partícula de carga de 7 coulombs. Vamos para o próximo slide. Deixa eu escrever em preto aqui, eu uso o vermelho para destacar. Então, F13. Isso dá igual, então, a constante de Coulomb é a força entre duas cargas. Q1, Q3, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, isso dá igual a constante de Coulomb. Aqui, o que ele dá no livro é 89875, ele trunca aqui. Mas, em alguns enunciados de exercício, vocês já devem ter visto nas próprias listas de estudo ou revisão, ele diz para usar 8,99. Okay? Então, se ele falar para usar 8,99 no enunciado, usa 8,99, porque a resposta do exercício vai depender de você usar exatamente o valor dado. Porque senão você vai achar um valor um pouquinho diferente, e aí até a gente está trabalhando em configurar faixas de valores no Moodle para acertar por conta desses erros de arredondamento. Mas, ótimo. Então, a unidade da constante de Coulomb é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Isso, então, vezes as duas cargas. Então, a primeira carga da partícula 1 aqui, vamos colocar 1, 2, 3 de novo, ela vai ser 2,00 microcoulomb. Então, vou deixar, não vou colocar notação ainda, notação científica ainda. A outra carga é a de 7, que é a 3 microcoulombs. Isso aqui dividido pela distância entre as duas ao quadrado. O triângulo é equilátero, ok? Então, esse lado aqui também vai ter 0,5 metros. Então, a distância aqui é 0,5 metros. Então, aqui a gente tem a distância de 0,5 metros ao quadrado. Ok? Esse é o valor, então, no fim das contas. Ótimo. Vamos olhar as unidades aqui. Então, esse coulomb ao quadrado vai cancelar com esse coulomb aqui. Aqui a gente vai ter metro ao quadrado, então vai ser um metro ao quadrado que vai cancelar com esse metro ao quadrado aqui. Sobrou. Aqui a gente corta o outro coulomb com esse coulomb dessa carga aqui. Então, sobrou só Newton, que é a força. Então a fórmula está ok. É sempre bom fazer análise dimensional, gente. Vocês evitam estar esquecendo um termo na fórmula, porque se vocês carregam a unidade de todo mundo, a unidade tem que dar da grandeza a qual vocês querem achar. Por exemplo, aqui eu quero achar força. Desculpa, gente. Eu quero achar força, então tem que dar Newton. No sistema internacional, pelo menos. E agora basta a gente multiplicar esses números aqui. Então, F13 é igual a constante de Coulomb vezes 10 na 9. Aqui sobrou a unidade de Newton. Isso vezes, então, o valor que sobrou daqui, que é 56 vezes 0,0, vamos colocar 0,0 para ter organismo significativo, vezes 10 na menos 12. Que é o micro vezes micro, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, dá 10 a menos 12. Então, isso aqui vai nos dar um valor da força de 0,503 newtons. Então, essa é a força que a partícula 1 exerce na partícula 3. Agora vamos calcular a força F23. E aqui eu estou falando só em magnitude da força. Ainda não considerei as componentes vetoriais, a gente faz em seguida. Qual é F23? Então, ela vai ser a constante de Coulomb, vezes Q2, vezes Q3, dividido por R ao quadrado. Então, aqui, ficamos com 8,9875 vezes 10 na 9 newton, vezes metro quadrado.
dividido por Coulomb quadrado. Feito. Vezes a parte das cargas e a distância. Qual a carga? Agora é a partícula Q2, da carga da partícula 2 é menos 4,00 Coulomb. Vezes 10 a menos 6, desculpa, Coulomb. Vezes 7, que é a partícula da carga 3,00. Deixa eu apagar aqui. Vezes 10 a menos 6 Coulomb. Ok? Como a gente está tratando só da magnitude, eu não preciso me preocupar com o sinal da partícula aqui, ok, gente? Então, vou apagar esse sinal, porque a gente está usando só um módulo, a gente está calculando, no fim, aqui a magnitude da força. Então, para esse caso, eu não estou tratando componente vetorial, então não estou preocupado com direção e sentido, só com a magnitude, eu apago esse sinal aqui. Isso dividido pela distância, que também, essa sim, já que está representada aqui, como 0,50 metros. Eu apago isso aqui, que é 0,50, não é 0,500 metros. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, novamente, a questão das unidades. Então, a gente tem Coulomb com Coulomb quadrado. Aqui o metro que vai ser elevado ao quadrado, corta com esse metro quadrado, sobra só Newton. Perfeito. A análise dimensional está ok. A gente acabou só com Newton. A gente tem F23 é igual. Então, fazendo toda essa multiplicação agora aqui, a gente chega à magnitude da força de 1,01 newtons. Perfeito? Então vamos lembrar o que a gente tem aqui, ok? A gente tem essa partícula aqui, partícula 3, que está sofrendo essa força F13, que é a da partícula 1 na partícula 3, e aqui uma força F23, ok? É da partícula 2 na partícula 3. Aí a gente quer calcular a força resultante, ok? Então, lembrando de soma vetorial aí, geometricamente, a gente está falando isso aqui. Qual vai ser, então, essa força aqui? Na verdade, ela não vai ficar paralela aqui, ok? Eu representei elas simétricas, mas, na verdade, uma F1,13 é diferente do valor da F2,13, então esse aqui não fica paralelo. Isso aqui é mais só uma representação pictórica, ok? Mas o que a gente tem? A gente tem um ângulo de 60 graus aqui. Por quê? Porque esse é um triângulo equilátero que tem seus três ângulos como 60 graus. Então, basicamente, se eu pegar aquele vetor lá, F13 aqui, e fizer essa transposição, esse aqui também vai ser 60 graus, assim como esse, ok? Então, aqui a gente tem 60 graus, e por semelhança, da mesma maneira, a gente também vai ter esse aqui como sendo 60 graus, ou seja, esse F23 também vai ter um ângulo de 60 graus com o eixo X, ok? Esse aqui vai ser o nosso sistema de coordenadas, sendo X e Y, ok? Com a origem aqui nessa partícula 3. Ótimo. Então, agora a gente pode calcular as componentes, então, tanto em Y como em X. Então, a componente X delas, aqui eu já posso dizer que tem uma magnitude diferente, não tem problema. Então, aqui digamos que eu tenha o F23x, e esse aqui é o F13x, e eu também teria componentes aqui do eixo Y, que são... Então, aqui a gente vai ter o F13y, e aqui a gente vai ter o desculpa, o F2 aqui, F2, 3. Deixa eu apagar. E F2, 3, Y. Foi difícil escrever aqui, que está no limite da minha mesinha aqui. Tudo bem. Deixa eu apagar e fazer direito. F2, 3, Y.
Ok. Então, como eu calculo essas projeções? É trigonometria, gente, é seno e cosseno. Então, se eu quero projetar aqui no eixo X, ou nesse eixo aqui, que a gente vai ter o cateto adjacente e a hipotenusa, então, que eu quero achar esse cateto adjacente, eu uso o cosseno. Então, vamos lá. F13x vai ser igual a F13 cosseno de 60. Já o F13y, então eu estou projetando nesse eixo aqui, ou seja, eu estou achando o cateto oposto, diferente do cateto adjacente, que era o outro. Então, aqui F13 seno de 60. Então, perfeito. Assim a gente achou as duas componentes da F13 e eu também posso achar as componentes da F23. F23x vai ser igual a F23 cosseno de 60 também. E a F23y é igual a F23 seno de 60. Temos todas as componentes das forças. Vamos, então, agora calcular a força resultante, ok? Fazendo um novo slide aqui. Então, Fx vai dar igual às duas componentes x. Então, F13x mais a F23x. Então, a F13x era igual a F13 cosseno de 60 mais a F23 cosseno de 60. Ótimo. E isso, então, fazendo o valor do cosseno vezes a magnitude da força. Então, a gente achou já essa magnitude F13, foi o que a gente encontrou antes. Então, olhando aqui o valor, a gente tem 503 vezes o cosseno de 60. E a F23 vai ser essa... Vou ficando uma bagunça esse slide. A F23 vai ser 1,01 e a F13 0,503 newtons. Então, isso vezes F13 vezes o cosseno de 60 mais F23 vezes o cosseno de 60 dá, então, 0,755 newtons. E a gente faz, então, para o Fy também. F13y mais F23y. Isso é igual a F13 seno de 60 mais F2. Tá difícil aqui. Ok. F23 seno de 60. Isso, então, fazendo toda essa multiplicação, vai dar menos 0,436 newtons. Ok? Então, para resolver as duas componentes separadamente. O que a gente faz agora, então? A gente acha o ângulo, porque como eu falei para vocês antes, aqui a gente tem uma magnitude para essa força F13, mas essa aqui, na verdade, é maior, ok? Então, o que vai acontecer é que a gente tem uma força total resultante, que ela tem um ângulo com o nosso eixo X. Então, vamos lá. Escrever a força em forma vetorial, ela ficou como sendo 0,755 na direção I, mais não menos, desculpa, menos 0,436 na direção J. Tudo isso unidade de newtons. Perfeito. Então, o módulo dessa força é eu fazer a raiz quadrada do quadrado das componentes, que vai nos dar o valor de 0,872 newtons. Então, esse é o módulo da força total aqui, ok? Ficou meio mal escrito, mas eu acho que eu posso... Então, vamos arrumar aqui.
Então essa é a força total, ok? Eu vou escrever isso aqui também como força total. Força total. Então, qual é o ângulo que se forma? Esse ângulo aqui com o meu eixo X. Então, eu vou dizer esse gama aqui. Ok? Um ângulo gama. Então, esse ângulo gama vai ser dado pelo arco tangente da componente y da força dividido pela componente x da força. Então, substituindo aqui, tirando o arco tangente, a gente acha um ângulo de menos 30 graus. Menos 30 graus, digamos, eu estou pegando ângulo negativo, mas eu posso simplesmente pegar a outra volta aqui, complementar. Então, vai nos dar aqui o gama igual a 330 graus. Então, a nossa força, ela tem uma magnitude de força total de 0,872 newtons e um ângulo gama formado, então, com o eixo X de 330 graus. Então, assim que a gente calcula a força resultante. Notem que eu tratei aqui de um problema com bastante simetria e tudo mais. Mas eu podia ter simplesmente uma distribuição arbitrária de cargas, ok? E aí era melhor eu já começar tratando o problema com componentes separadas. É importante que a gente tem que aprender a lidar com essa noção de notação vetorial para as cargas, ok, gente? Senão fica mais difícil a vida. Então, mas na aula de tutoria eu tento resolver um exercício que tem, já usando a notação vetorial diretamente. Ok, vamos então para o terceiro exercício que eu preparei para vocês hoje. O enunciado diz: de acordo com a figura abaixo, determine o ponto que não infinito, que seria a solução trivial, no qual o campo elétrico seja zero. Okay? No infinito, o campo elétrico sempre vai ser zero, porque você vai estar tão longe das cargas que você não vai notar a existência delas mais. Você não vai enxergar as cargas. Então, no infinito seria a solução trivial. Se o professor não pedisse, não dissesse aqui que não no infinito, vocês poderiam responder no infinito, que ia estar certo. Mas a gente nunca quer a solução trivial, né, gente? A gente normalmente quer que você faça alguma continha. Então você tem aqui duas cargas, uma carga 1 com menos 2,50 microcoulomb. Desculpa os cachorrinhos, gente. Estão animados hoje. E tem uma segunda carga com 6 microcoulombs. Vamos lá, então. O que a gente faz com esse problema? Vamos olhar. Eles têm uma distância 1 metro deles. Então vamos imaginar um ponto D qualquer aqui, o qual a gente tenha, quer dizer, um ponto P, desculpa, o qual a gente esteja a uma distância D dessa partícula 1. E a gente tem uma distância D da partícula 1 até o ponto P, ok? Então, a partícula 2, se você pegar então a distância da partícula 2 até o ponto P, ela vai ser essa distância D mais esse 1 metro aqui. Então, a gente vai ter D mais 1,00 metros, ok? Perfeito. Então, ficamos com a tarefa de achar, então, qual é essa distância D para a qual o campo elétrico total seja zero. Basicamente, o que vai ter que acontecer? Que o campo elétrico D causado por essa partícula mais o campo elétrico causado por essa partícula, somados deem zero. Façamos então. Como a gente resolve esse problema? Vamos calcular o campo elétrico em cada... o campo elétrico devido à partícula 1. Então, partícula 1 eu já denominei como sendo essa, e essa aqui sendo a partícula 2. Dificuldade que tá essa mesinha. Não gosto disso aqui feio. Bom, na lousa seria mais fácil, gente, mas a gente tem que preservar a nossa saúde, então vamos fazer o que é possível.
Então, o campo E1 vai ser, então, a constante de Coulomb, KE, a carga 1 dividido pela distância R1 ao quadrado. Então, R1, qual vai ser essa distância R1? Vou colocar de novo o ponto P aqui. R1 porque eu só estou pegando a da fórmula, ok? Mas essa distância vai ser D, no fim das contas, porque é da partícula 1. Assim como a distância, então, até esse cidadão aqui vai ser D, mais 1,00 metros. Então, vamos lá. A gente pode deixar... Vamos deixar assim por enquanto, que a gente consegue cancelar alguns termos a mais. E qual vai ser nosso E2? Então, vamos fazer nosso E2. E2 vai ser constante Coulomb vezes a carga Q2 dividido por R2 ao quadrado. O R2, então, como eu falei, vai ser D mais 1 metro. Isso porque a fórmula para campo elétrico vindo da lei de Coulomb é KE vezes Q dividido por R ao quadrado. Então a gente deixa o R para depois substituir pela distância do problema em si. Ok, gente? Podem me interromper se tiverem dúvida, viu, gente? Se eu não ouvir no chat, abre a voz e fala para me interromper. Não tem problema de me interromper. Na sala de aula vocês dão um grito para me interromper. Aqui vocês podem dar um... Não um grito, né? Claro. Mas vocês podem abrir o microfone e falar, caso queiram me interromper para falar alguma coisa. Então, o que a gente quer é que o campo total seja zero. E quem é o campo total? O campo total é o campo da partícula 1 mais o campo da partícula 2. Não temos mais nada aqui. Então, E1 mais E2 tem que ser igual a zero. Logo, eu posso simplesmente passar o E2 para o outro lado. Então, E1 igual a menos E2. Assim, a gente vai ter campo total zero no ponto P. Quem é o E1, que é o E2, a gente já tem os valores deles. O E1, então, é KE, Q1 dividido por R1 ao quadrado, vezes KE, Q2 dividido por R2 ao quadrado. Então aqui está por que eu já não saí calculando o valor do campo, porque eu posso fazer menos contas, porque eu posso cancelar essa com essa. Então as constantes de Coulomb não precisam ser carregadas. Aqui tem um sinal de menos que o professor esqueceu, por conta desse menos aqui. Então fica menos KI Q2 dividido por R2 ao quadrado. Perfeito. Seguindo, então temos aqui, agora a gente substitui o valor da carga Q1. A carga Q1 é menos 2,50 vezes 10 a menos 6 Coulomb, dividido então pela distância, que é a distância D ao quadrado. Isso dá igual então a carga menos, que a gente tem esse menos aqui, não vamos esquecer, 6,00 vezes 10 na menos 6 Coulomb, dividido então agora a distância D mais 1 metro. Então, D mais 1,00 metros elevado ao quadrado. Ótimo, já temos mais uma coisa para cancelar aqui. Esse 10 a menos 6 tem dos dois lados, então eu cancelo eles. Já facilita um pouquinho minha conta na calculadora. Fazemos o produto cruzado aqui, então, basicamente esse termo vezes esse vezes esse. Nós vamos ficar com... Não vamos economizar a slide, né? Porque afinal não é folha, não tem problema para o ambiente, não preciso economizar a slide. Então a gente fica com 2,40 d ao quadrado. Aqui, só mais uma coisa que eu esqueci. Como é negativo desse lado aqui e negativo desse lado aqui, a gente pode multiplicar por menos um dos dois lados e ficar positivo. Então, na verdade, a gente deixa isso positivo e se livra do sinal negativo, antes de fazer o produto cruzado. Então, por isso, 2,40 d ao quadrado. E vezes, então... Opa, não, desculpa. Me confundi aqui, gente. Desculpa. Eu pulei uma etapa. Deixa eu apagar tudo aqui, vai. Então, antes, vamos lá. 6 vezes d ao quadrado. É isso que tem que ser feito aqui. 6,00 d ao quadrado. Então, esse d ao quadrado vezes 6 é o que a gente fica aqui. Os coulombs a gente também cancelou, ok?
tem dos dois lados. Isso vezes, então, 2,50 vezes d mais 1,00 metros elevado ao quadrado. Então, a gente pode passar esse 2,50 para lá dividindo. Isso vai dar, agora sim, o 2,40 d ao quadrado, que eu já estava colocando antecipadamente, vezes d mais 1,00 metros, tudo isso elevado ao quadrado. Agora eu posso tirar a raiz dos dois lados, ok? Opa, tá, agora eu vi que vocês fizeram algumas observações aqui, 2,40 e 50 isso, eu estava pulando uma etapa. Vinícius, o professor, a carga que faz o campo não altera se o campo atrai ou repele a partícula? Não deveríamos pensar nisso como se fosse fazer o campo resultante? Sim, carga altera. Você tem que carregar o sinal da carga aqui, ok? Por isso que eu coloquei esse... Opa, peraí que meu PowerPoint deu uma bloqueada aqui. Então, por isso que eu coloquei a carga negativa aqui desse lado a gente coloca a carga positiva, mas vinha o sinal negativo já dessa igualdade. Então, sim, altera. A gente precisa calcular, levar em conta qual é a nossa carga da partícula. Se for... então, aí é a questão das linhas de campo. Que eu já vou aproveitar para tirar essa dúvida. Deixa eu pegar um slide de rascunho aqui. Então, basicamente, o campo... Então, se eu tenho uma carga elétrica negativa, a linha de campo sempre está chegando nela, ok? E se a gente tem uma carga positiva, a linha de campo sempre está saindo dela. Então, basicamente, a linha de campo é algo não tão torto assim como o professor desenha, o professor é ruim de desenho mesmo. Então, saindo da positiva e entrando na negativa. Então, para esse caso aqui, que a gente tem esse ponto P, o campo elétrico causado por essa partícula 1, então ele imagina que ele está saindo dessa. Então, o campo E1 tem essa direção aqui. Essa aqui, então, aqui saindo, desculpa, nossa, o professor hoje está dormindo tarde. Vou fazer de novo, começar de novo, esquece que eu falei. Vamos lá. Ponto P. A gente tem essa partícula, então o campo tem que estar entrando nela. Okay? Então sempre está nessa direção aqui. Então aqui, o campo E1, ele vai apontar na direção da partícula negativa. Sempre vai para a partícula negativa. O campo E2 é o que eu tinha falado antes. Então aqui, ele está sempre saindo dessa partícula. Então a setinha está para cá. Então aqui o campo E2, da partícula 2, vai estar nessa direção aqui. Por isso que dá para anular esses dois campos, ok? Acho que essa explicação, digamos, está no material da aula. Aqui eu simplesmente fui fazendo, assumindo que vocês já tinham essa noção. Mas então é isso, ok? É isso que a gente está somando aqui nesse ponto P. O campo E1, que vai estar na direção mais x, e o campo E2 vai estar na direção menos x. Ótimo. Então aqui, vamos voltar para a nossa fórmula. A gente fez o produto cruzado, chegou nesse termo aqui, só para relembrar. O que a gente vai fazer agora? Tirar a raiz quadrada dos dois lados para se livrar desse d quadrado e desse quadrado aqui. Podia abrir isso aqui, abrir esse quadrado, fazer Bhaskara, mas não precisa. Tem um jeito mais fácil. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2,40, ela vai dar mais ou menos 1,55d. Aqui eu uso mais ou menos porque eu vou ter duas soluções possíveis que eu teria na Bhaskara, ok? Então, como é raiz quadrada, qual é a raiz quadrada de 4? É mais ou menos 2, na verdade. Não é só 2. Se você levar menos 2 ao quadrado, ele também é 4. Então é isso, para quem achar estranho. Então isso vai ser igual àquele quadrado que a gente tinha lá do outro lado, só que agora a gente se livrou dele porque a gente tirou a raiz. Então fica igual a d mais 1 metro. Então, isso aqui vai nos levar a duas soluções. Qual a solução, então, para o meu D positivo? Então, eu vou ter 1,55D menos D. Isso vai ser igual a 1,00 metros. Então, isso aqui dá 0,55D é igual a 1,00 metros.
Deixa eu ver se eu estou fazendo certinho, não estou fazendo bobagem, não, tá ok. Então vamos chamar esse de D1, ok? Que nem a gente faz para Bhaskara, x1, x2. Então aqui a gente vai achar um D1 que é igual, dividindo então 1 por 0,55, 1,82 metros, ok? Então essa aqui é a primeira solução. Então se esse ponto P tiver a essa distância T igual a 1,82 metros, aí o campo é zero. E qual a solução então para esse cara negativo? Então vamos fazer para o D negativo. Menos 1,55 D1. Agora a gente põe menos D1 de novo, igual a 1,00 metros. Isso aqui, então, nos leva a menos 2,55, desculpa, aqui vai ser D2. Então, D2, isso aqui igual a 1,00 metros. Então, isso vai nos dar um D2 que é igual a menos 0,392. Vou colocar aqui. 392 metros. O que isso significa? Então, significa que esse ponto P está aqui, entre as duas partículas. Pode? Vamos ver agora essa mesma análise que eu tinha feito antes para a questão da direção dos campos. Então, lembrando, a setinha está para cá, ok? Negativo. Então, esse campo E1, da partícula 1, tem que vir para cá. E da partícula 2? Então, a setinha está para cá. O que vai acontecer? Está saindo dela. Então, nesse caso aqui, o campo também vai estar nessa direção aqui. Então, E2 e E1, eles estão na mesma direção nesse caso. Então, não vale essa nossa solução, ok, gente? Então, essa solução aqui, apesar da gente ter achado, aqui a gente cai em outro regime para o nosso campo elétrico, que não obedece essas equações as quais a gente fez aqui. Aqui é outro tipo de problema, ok? Inclusive, tem um exercício resolvido, que eu gravei o vídeo para vocês, para calcular a força elétrica, né, necessária para uma carga 3. Aí aqui a gente tinha uma carga 3. Qual seria o ponto de equilíbrio entre duas cargas, ok? Então aí é outra questão, porque a gente tem uma terceira carga envolvida, a gente está com outro raciocínio. Aí a gente vai pensar também no sinal dessa carga aqui, se for positivo, negativo. Então é um pouco diferente daquele exercício resolvido, que vocês podem ter notado alguma semelhança, mas aqui a gente está tratando só do campo e o ponto P, digamos, com uma carga de prova. E a carga de prova, lembrem que ela é uma carga tão pequena a ponto de ser desprezível. Então é isso, assim que a gente soluciona esse exercício número 3 aqui. Então, estamos... E com essa análise aqui também das linhas de campo, eu vou deixar isso salvo para vocês. Então vamos para o exercício 4. Antes disso, só salvar aqui o que a gente tem. Senão depois eu fecho o slide e esqueço de clicar no Keep e aí dá problema. Ótimo. Então, vamos para o exercício 4, ok? No fim das contas, a aula... Lembrando, gente, a aula de regência é para ser 1 hora. E depois tem a parte que seria o meu atendimento. Então, esse tempo eu posso usar para resolver mais alguns exercícios com vocês. Tudo bem se vocês não puderem ficar. Podem assistir depois. Então, agora eu vou resolver um quarto exercício que eu acho importante resolver, que é a questão de distribuição de carga. Na verdade, esses exercícios são quase 2 exercícios juntos. Vamos ler o enunciado, então. Considere uma casca cilíndrica de espessura fina, com carga total Q, raio R e altura H. Determine o campo elétrico em um ponto à distância D à direita do cilindro, como mostrado na figura. Sugestão: utilize o resultado do exercício 5 da lição 3, resolvido em vídeo, e trate o cilindro como uma coleção de anéis. O que a gente faz nesse exercício 3 da lição 5, dessa semana de
carga elétrica e campo elétrico, é justamente resolver o caso de um anel cilíndrico. Então lá a gente pega, em vez de pegar um cilindro, a gente só pega um anel cilíndrico delgado, então com centro aqui, a uma distância d. Então a gente calcula qual o campo elétrico causado por um anel cilíndrico. O que a gente vai fazer aqui? Na física, o que a gente sempre faz. A gente não sabe resolver um problema complicado, a gente divide ele em vários problemas. Então a gente vai pensar que como se fossem vários anéisinhos. Então a gente tem um anel aqui, a gente vai ter outro anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui, como está mostrado, e assim por diante, ok? E o que a gente faz? Soma a contribuição de todos os anéis. Obviamente, a gente faz o anel ficar o mais fino possível e transforma isso numa integral, porque facilita a nossa vida. Resolver isso de outra maneira, direta, seria bastante complicado. Então vamos lá. O que o exercício 3, exercício 5 da lição 3, desculpa, nos diz? Ele diz então que para o caso de um anel delgado, que com a habilidade limitada do professor, a gente vai ter então a essa distância d, a gente tem um campo elétrico que eu vou dizer então que é um campo elétrico DE, ok? Que vai ser dado. Primeiro que ele só vai ter componente x, porque a componente y cancela por simetria, ok? Então, o campo causado por esse ponto aqui é anulado pelo desse aqui, e desse aqui, desse aqui, desse aqui. Bom, isso aqui não tem componente zero em y. Então, na parte y ele fica zero, mas a gente escreve na notação vetorial. Nós podemos se preocupar só com o componente x. Então, o nosso dE, devido a um anel cilíndrico, ele é a constante de Coulomb, vezes x ao quadrado, mais r ao quadrado. Então, x vezes q dx dividido por h na direção y. Como eu falei, a gente só se preocupa com eixo x. X, então, é basicamente porque eu posso variar essa distância d. Então, isso aqui é para qualquer distância, ok? Como a gente vai estar saindo dessa distância d até esse último ponto do cilindro aqui que a gente tem que considerar, então a gente tem toda essa faixa H, a gente vai basicamente de D até D mais H. Então eu deixo, em vez do D aqui, eu deixo uma variável x, porque essa distância que a gente tem entre o ponto P, que a gente está avaliando aqui, até o anel cilíndrico qual a gente está olhando, ela muda. Okay? Primeiro ela começa com D, mas ela vai terminar lá com D mais H. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer para achar o campo total? Então aqui vamos integrar dos dois lados. Integrando DE, então a gente fica com E. Eu não vou carregar o vetor, porque primeiro é chato de escrever toda hora, mas a gente está tratando só da componente x aqui, ok? Então vamos dizer que é x. Isso aqui vai ser a integral do dx. O dx, então, é esse cara aqui de cima, né? Que só tem componente em x. Então vai ser integral, aí com os limites de d até d mais h. Eu estou saindo daqui de d indo até d mais h. Para a distância da constante de Coulomb, vezes essa carga, esse x, vezes a carga q, vezes o dx, dividido, então, por h, esse carinha daqui, vezes esse parênteses, x ao quadrado, mais r ao quadrado. Então, é essa integral que nós temos que resolver. Perfeito. Passamos, então, tiramos os termos constantes de dentro. KE, H, Q, tudo constante, não precisa ficar dentro da nossa integral. Então, KE, Q, dividido por H. Isso vai dar igual a integral de, então, de D até D mais H, de x vezes x ao quadrado mais r ao quadrado. Desculpa, gente, aqui eu esqueci. Puxa vida.
tem 3 meios aqui, ok? Nesse parênteses, tudo elevado a 3 meios. E aqui, então, eu passei para cima e deixei elevado a menos 3 meios, tudo dx. Então, contribuição de um anel delgado a uma distância, ponto P, na verdade, é x, constante de Coulomb vezes x, dividido por x ao quadrado, mais r, tudo elevado a 3 meios, vezes q dividido por h dx. Ok, então aqui fica menos 3 meios só porque eu passei esse cara para cima. Então a gente ficou só com o que não dá para separar. Esse r é constante, mas a gente não vai abrir esse polinômio aqui. Então ficamos com isso. Se você for olhar as tabelas de integral, Thiago, opa, peraí, tem perguntas aqui que eu não vi. Q dividido por H seria a densidade linear. Não exatamente, Vinícius. Aqui você tem que ver como chega nisso aqui, você tem que ver o exercício que eu gravei o vídeo para vocês da lição 3, o exercício. Dá uma olhada lá, ok? Porque tem mais coisa no meio. A densidade linear aqui, na verdade, ela vai ser o comprimento desse então você tem aqui seria o comprimento desse cara é 2πr, ok? Então a densidade linear, gama, ela vai ser a carga Q dividido por 2πr. Esse é o perímetro do seu anel. Então essa é a densidade linear. Então Q sobre H não é a densidade linear. E o Thiago pergunta, desculpa, mas por que D mais H? Então, os limites de integração, era o que eu estava falando antes aqui. A gente começa nesse ponto, que a distância do ponto P é D, ok? Aqui nesse ponto, que é o final do cilindro, esse ponto aqui, então a gente tem, vamos fazer para cá, vai, é essa distância aqui, até o ponto P. Aqui é H e aqui é D. Então aqui, D. E aqui, H. Então a gente tem D como ponto inicial da nossa integral, então a gente vai integrar até D mais H. Perfeito? Beleza, mas então a gente chegou nessa integral aqui, e você consulta suas tabelas de integral, você não vai achar ela, mas você acha uma integral muito parecida, que tem um 2 aqui na frente. Então você põe esse 2 aqui e divide por 2 ali fora. Aí assim você tem o resultado da integral. Suas provas vão ser feitas com consulta, gente. Lista de tudo com consulta. Então, separem uma boa tabela de integrais. A gente pode colocar a integral no resultado da integral do tipo que é necessário para o exercício no enunciado, mas se não tiver, vocês podem consultar uma tabela Shaw, ou ir no Wolfram, ou... Bom, tenham essas integrais à mão. Então aí essa integral tem uma primitiva definida e a gente pode então aplicar ao nosso problema. Isso vai então nos dar um EX igual a KE, constante de Coulomb, vezes o que a gente já tem Q, dividido por 2H. Isso então vezes agora o resultado dessa integralzona aí. X ao quadrado mais R ao quadrado aqui na menos 1/2. Isso tudo dividido por menos 1/2. Então essa é a primitiva dessa integral aqui. Então a gente tem que aplicar os limites de D até D mais H, ok? Aplicando esses limites, então, antes, esse 1 menos 1/2 passa para cá como um 2 aqui em cima, vai cancelar com esse 2, ok? Mas o menos a gente já carrega para fora aqui, então menos KE, Q dividido por H. Então, o 2 que a gente tinha colocado a mais acabou se cancelando com o resultado da integral. E isso vezes, então, os limites de integração aplicados, que é, basicamente, o limite superior menos o limite inferior. Então, aqui, no primeiro caso, o x é d mais h. Isso ao quadrado. O x ao quadrado, só que x é d mais h, mais o raio ao quadrado.
Isso tudo elevado a menos 1/2. Menos, então, o limite inferior, que é o d. Isso vai ser d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a menos 1/2. Agora é o resultado final, basicamente. A gente pode reescrever para deixar mais bonitinho, então a gente coloca esse sinal aqui para dentro e inverte esses dois termos. E já vamos escrever então agora em notação vetorial de novo. Então a gente fica com KE, Q dividido por H, vezes, isso vai dar então D ao quadrado mais R ao quadrado elevado a menos 1/2, menos o D mais H ao quadrado mais R ao quadrado, isso elevado a menos 1/2. Ótimo. Então, essa é a solução desse problema. No fim das contas, a sacada é fazer essa distribuição de carga em função de anéis, ok? Então, vários anéisinhos aqui, que você soma a contribuição de cada anelzinho, desde o que está à distância D até o que está à distância D mais H. Como a gente dá a dica já, né? Digamos, tem essa expressão aqui já para o caso do anel cilíndrico. Perfeito. Vamos para a letra B desse problema. Agora, considere o cilindro sólido e repita os cálculos com a mesma carga, sendo que o campo produzido por um segmento de disco com espessura de x é essa equação dada aqui. Então, agora não vamos tratar de um anel cilíndrico. Vamos tratar de um cilindro sólido, inteiro. Então, qual vai ser o campo elétrico causado por ele a uma distância d? Então, é basicamente fazer a mesma coisa. A gente parte desse dE, que é dado já no enunciado, então, que seria a contribuição de um disco cilíndrico de fato, um disco inteiro, não só a bordinha sendo o anel. E aqui a gente integra isso, né? Então, deixa eu pegar minha anotação aqui. Então, integral E vai ser, isso aqui vai ser integral de dE em todo o cilindro, né? Okay. Demorando para apagar de novo. Então, vamos lá. Então, em todo o cilindro, ok? Todo o cilindro significa, novamente, eu vim de D até aqui, D mais H. Perfeito. Então, temos aqui a integral de D até D mais H, ou seja, integramos em todo o domínio do cilindro, da expressão dada no enunciado do exercício, que é KE 2Q dx, a perninha aqui bonitinha, o raio ao quadrado vezes H. Isso vezes 1 menos, então, x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 1/2, o numerador x na direção I, direção do eixo x. Perfeito. Então, vamos começar essa resolução. A gente pode tirar todos os termos constantes dentro da integral. Então, vamos lá. E vai dar igual a 2 vezes a constante de curva vezes a carga Q, dividido por R ao quadrado H. Isso tudo na direção I. Ok? Vou manter agora a notação vetorial, não tem problema. Vezes, então, essa integral. Aqui a gente tem a diferença de duas integrais. A diferença das duas integrais é a integral de cada termo, você fazendo a diferença. Então, vamos lá. O que eu estou falando com isso? D até D mais H, a integral de dx. Okay? Foi o que sobrou aqui. Isso é por conta desse termo 1, e a gente tirou todos os termos constantes. Então, só sobrou dx vezes 1. Uma integral de dx. Menos, então, porque tem esse sinal menos aqui, a integral de d até d mais h. Isso
de 2... desculpa, 2 não. Caramba. É ruim eu trocar para pagador aqui, desculpa, gente. Então, x, que é esse termo aqui, vezes x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a menos 1 meio, ok? Então, só troquei o sinal para subir aqui. Isso tudo dx. Novamente, eu já estava colocando aquele 2, por quê? Porque essa integral também você não vai achar tabelada, você vai achar a com 2. Aí você tem que colocar 1 meio aqui na frente. Perfeito. Aí você acha essa primitiva em alguma tabela de integral que você costume usar. Então, o campo elétrico fica igual à primitiva dessas duas integrais que a gente tem aí. 2ke Q dividido por r ao quadrado, h, na direção i. Então, aqui, qual vai ser a primitiva? A primitiva de integral de uma constante é simplesmente x. X dividido por 1, então é x. De d até d mais h. Opa, o foco está perdendo aqui. Aí, isso, então, menos 1 meio da primitiva dessa integral aqui, que é x ao quadrado mais r ao quadrado, dá 1 meio dividido por 1 meio. Aqui, de d até d mais h. É uma integral parecida com aquela do anel, mas o anel é menos 3 meios, aqui é menos 1 meio, ok? Então é levemente diferente. Perfeito, então agora a gente tem que aplicar os limites aqui, superior e inferior da integral. Vamos para o próximo slide para fazer isso. Então, aplicando os limites superior e inferior da integral, a gente vai chegar num campo elétrico que é igual então, a 2 constante de Coulomb vezes a carga dividido por π ao quadrado vezes a altura do cilindro na direção i. Então, o limite superior da integral de x era d mais h, o limite inferior era d. Então, d mais h menos d. E a outra integral, então aplicando os limites, a gente tinha 1 meio fora e acabou com 1 meio no denominador também do resultado da integral da primitiva. Então, aqueles fatores 2 se cancelaram também. A gente vai acabar com o limite superior de d mais h. Então, a gente tinha d mais h elevado ao quadrado. É o x aqui, que a gente substituiu pelo limite superior de d mais h. Isso aqui dá 1 meio mais, então, aqui o limite inferior, que é d. Então, aqui isso era já um sinal menos, e agora aqui inverte. Mais r ao quadrado. Isso elevado a 1 meio. Então, esse é o resultado do nosso problema. Aqui tem uma simplificaçãozinha que a gente pode fazer. Esses dois ds se cancelam. Então, a gente fica com 2 constante Coulomb, carga dividida por r ao quadrado h na direção i. Isso aqui é igual a h mais d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 1 meio menos d mais h ao quadrado mais r ao quadrado, isso aqui elevado a 1 meio. Então, esse é o resultado. Vou esticar um pouco as mãos aqui que já estão começando a incomodar. Então, se é um caso de um cilindro sólido, a gente tem essa expressão que é levemente diferente da anterior. Então, a gente acaba nas equações chatinhas, mas é só ir carregando o termo, pegar a tabela de integral. Você não vai ter que lembrar a integral de cabeça, afinal você vai ter prova com consulta. Então, no fim não tem muito mistério. O maior mistério é justamente montar a equação, ok? Perfeito, então vamos para o último exercício que eu tenho hoje, que digamos esse seria realmente parte do atendimento, que é uma dúvida de um aluno. Essa dúvida do aluno é relativa ao exercício 5 da lista de revisão, ok? Eu já adianto que
eu não cheguei na resposta certa aqui, ok? A resposta desse problema para o Gabriel é a B. O que eu achei foi algo perto do dobro da B. Eu já mandei e-mail para a coordenação do curso para eles verem se é um problema da equação usada para achar esse valor. Eu acho que eles esqueceram de um fator 2. Mas mesmo assim, vamos resolver esse exercício, porque ele é um exercício importante. Na verdade, eu resolveria ele na aula de tutoria, mas eu já vou resolver agora, e aí eu uso alguma outra coisa para aula de tutoria. O Gabriel Caíra está aqui, agora deu para ver na lista. Então, Gabriel, fica aí. Me diga se você achou um valor também perto do dobro, se você estiver escutando, para que se você chegou no mesmo resultado que eu, acho que a gente está pelo menos em sintonia. Então vamos lá. O que é dado no enunciado para a gente guardar? Vamos lá. Um fio. Desculpa que os cachorros estão incomodando. Um fio uniformemente carregado de comprimento L igual a 9,79 vezes 10 a menos 2 metros tem a forma de um semicírculo. O fio tem uma carga total Q igual a menos 3,92 vezes 10 a menos 6 coulomb. Encontra a magnitude, direção e sentido do campo elétrico em O. O é a origem, ok? Então, esse problema aqui, ele não colocou a figura, mas na verdade é um problema do Fairway também, modificado, e essa figura eu peguei do Fairway. Então, o ponto O é o centro do semicírculo. Utilize, então, a constante de Coulomb como sendo 8,99 vezes 10 a menos... vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, e π igual a 3,14. Dê resposta em newtons por Coulomb, ou seja, sistema internacional. O que a gente tem que fazer aqui, então? Vamos lá. A gente tem que, obviamente, dividir o problema em vários pequenos problemas. A gente viu a questão e tem a solução do um anel inteiro a uma distância d. Aqui o que a gente tem é um semicírculo, então metade de um anel, e aqui a gente quer saber num ponto O, que é o centro dele. Então o que a gente faz? A gente vai calcular a contribuição de segmentos. Então vamos pensar nesse segmento aqui. Esse segmento, então, ele vai... A carga é negativa, então a gente vai ter uma tração aqui. Então, a gente vai na direção do campo, ok? Direção da carga negativa. Esse semicírculo está carregado negativamente. Então, a gente tem aqui um DE devido a esse segmento aqui. E se a gente olhar um segmento simétrico, então, exatamente na mesma altura aqui do outro lado, na mesma altura não, no mesmo X, só que é oposto. Então aqui a gente vai ter um DE também, ok? O que vai acontecer por essa simetria do sistema? Então, vamos olhar agora as componentes. Então, a gente tem um eixo, então, eu vou desenhar aqui fora só para não ficar muito poluído lá. A gente tem um eixo X e um eixo Y, com a origem aqui no ponto O. A gente precisa calcular, então, observar, nesse caso aqui, não precisa nem chegar a calcular. Aqui a gente vai ter um DY, e aqui a gente também vai ter um DY, ok? Que eles são exatamente opostos. Então, todas as contribuições do campo no eixo Y, elas se anulam, por conta de ter sempre um elemento de carga diametricamente oposto, o qual vai dar a contribuição exatamente contrária. Então a gente já sabe que o nosso campo em Y é igual a zero. Então a gente só precisa se preocupar com a componente X desse campo, ok? Então aqui, fazendo a projeção desses dois, não ficou exatamente bonitinho aqui, ok? Vamos consertar. Mas os dois dariam, então, um D e X. Se eu somasse esses dois, então eu teria duas vezes esse vetorzinho aqui. Eu podia fazer uma soma
dizer que eu posso pegar duas vezes, né, a soma de cada elemento e integrar, então, desde θ. Então, vamos já fazer aqui um desenho do ângulo. Opa, ficou muito ruim. Ok. Então, um desenho aqui do nosso ângulo, θ. Eu poderia integrar de θ igual a 0, que é aqui, até θ igual a 90, e duplicar a contribuição. Mas eu vou integrar de θ igual a 0 até θ igual a π, ok? 180. Para evitar esse tipo de argumentação. Então, a gente só se preocupa com essa... Vamos se preocupar só com esse cara aqui agora. Então, qual é a projeção dele aqui nesse eixo x? Então, a gente vai ter que o dx vai ser igual ao dE seno de θ. Ok? É um pouco confuso, porque a gente está pegando x com seno, mas olha como eu defini meu θ. Meu θ está definido aqui. Então, basicamente, eu tenho que pensar desse lado aqui é o θ. Então, esse x aqui é igual a esse cara aqui. Então, ele é o cateto oposto. Eu quero. Então, se é cateto oposto, eu quero seno. Então, dE, seno θ. Okay? Então, quando eu defino θ assim, é um pouquinho... às vezes causa confusão, ok, gente? Sempre façam análise trigonométrica com cuidado, ok? Que vocês vão ver, basicamente, vocês estão pegando desse θ aqui. Aí vocês têm que pegar o cateto oposto para obter o eixo x. Tome cuidado, isso é o tipo de coisas que os alunos costumam errar. Então, tenho o meu dx, que é um dE seno θ. Agora, vamos, então, fazer o cálculo desse dx, ok? Quem é o dE? Vamos lá. dx vai ser igual, então, a KE dq vezes o seno θ, foi o que eu carreguei, dividido por r ao quadrado, ok? Estou pegando aqui o meu dE, ok? O meu dE é esse KE dq dividido por r. dq por quê? Porque esse pedacinho aqui tem uma carga dq, ok? Então é a contribuição desse elemento de carga. Então esse elemento de carga causa um campo elétrico dado por KE dq dividido por r ao quadrado. R ao quadrado sendo o nosso raio aqui do nosso semicírculo. Perfeito. Mas qual é o valor desse dq? Então esse dq, se eu olhar com calma, ele vai ser a densidade linear de carga lambda vezes o segmento de círculo, ds, que seria, então, esse ds aqui, que eu vou fazer tender a zero, claro. Mas esse ds, no fim das contas, ele é um R... acho que eu puxei a seta errada aqui, deixa eu ver lá. O ds é igual a um R θ, ok? Isso é RD. Aqui, como o segmento de círculo, deixa eu puxar aqui para fora, que senão vai ficar muito ruim. Então, vamos fazer aqui embaixo. Então, o dq é igual a lambda ds, sendo que o ds vai ser igual a o meu raio vezes o meu dθ. dθ, então, qual é a largura desse meu segmento de círculo? Então, como se eu pegasse dois, ele tivesse uma distância bem pequenininha aqui, eu tivesse um ângulo que eu chamo de dθ. Então, esse aqui vai ser o meu segmento de círculo. Esse dθ eu faço tender a zero, claro, no momento que a gente pega a integral. Então, o dq, na verdade, vai ser igual a lambda vezes o raio vezes um dθ. E isso eu substituo, então, nesse termo aqui dessa minha equação. Então, eu fico com um dE dx é igual a KE vezes lambda R dθ seno de θ dividido por
R ao quadrado. Ótimo. Então, estamos ficando com uma cara de algo integrável aqui. Agora, como eu estou usando vermelho, eu vou cancelar com o preto aqui. Então, a gente cancela esse R aqui com o quadrado desse aqui de baixo. Então, ficamos com D e X vai ser igual, então, a KE lambda seno θ d θ dividido por R. Agora sem quadrado, porque a gente cancelou. Legal. Então, agora, tiramos a integral dos dois lados. Então, integral de dx é ex. Isso, então, a gente integra... Vamos integrar de 0 a π, como eu estava falando. Então, θ igual a 0. Até aqui, que θ é igual a π. Ok? Ou 180 graus. Então, integro em todos os elementos de carga aqui. Ok? Podia integrar até a metade e multiplicar por 2? Podia. Mas, no fim das contas, não vai fazer muita diferença. Então, integrando o lado direito da equação, que é KE lambda seno de θ d θ. Nossa senhora, esse seno ficou feio. Tá, tudo bem, senão vai atrasar mais ainda. Dividido por R. Então, vamos resolver essa integral aqui, tirando... Vamos já... Opa, aqui eu não tenho um slide a mais para escrever, gente. Deixa eu criar um slide a mais, então. Senão vai ficar muito horrível. Ótimo. Agora temos um slide a mais. Então vamos lá. Resolvendo a integral, então. Escrever de novo, para não ficar aqui de 0 a π. Então, da constante de Coulomb, lambda seno de θ dividido por R dθ. Isso aqui, a gente tira os termos constantes de dentro, que é a constante de Coulomb, vezes o lambda, dividido por R. Aqui, de 0 a π, a integral de seno de θ dθ. Uma integral fácil. Então, no fim das contas, esse exercício, a montagem dele é um pouco chata, mas assim, acaba caindo uma integral fácil. Então, o EX é igual a KE lambda dividido por R. Aí a integral de seno de θ é menos cosseno de θ. Então, vamos lá. Menos cosseno de θ de 0 a π dividido... dividido não. E é isso. Então, menos cosseno de θ de 0 a π. Qual o cosseno de π? É menos 1. Então dá 1. E cosseno, menos o cosseno de 0. Isso aqui é menos, menos, então dá mais. Então isso aqui dá 1 mais 1, dá 2. Okay? Isso aqui dá 2 KE lambda dividido por R. Esse é o valor final da integral. Perfeito. Agora a gente tem que usar, então, qual que é o nosso lambda, assim como o colega perguntou para outro exercício, qual a nossa densidade de carga. Então aqui a gente sabe que o perímetro de um círculo é 2π vezes o raio. Mas aqui a gente tem metade do perímetro, ok? Então a gente tem 1/2 do perímetro só. Então isso aqui é igual a πr. A gente não conta o perímetro inteiro. Então esse meio de P aqui, ele é igual ao comprimento L do nosso fio. Então L é igual a πr, ok? Então basicamente o nosso raio, a gente pode escrever como sendo L dividido por π. E além disso, a gente tem a nossa densidade de carga gama. Então esse gama, vou botar uma divisória aqui, ele é igual a carga dividido pelo comprimento do fio. A carga e o comprimento do fio são dados.
Então, o comprimento do fio é dado, π também é dado até no enunciado o valor que você tem que usar do π. Usem o valor que o enunciado manda, gente, senão vai dar resultado diferente do que a solução. Ok. Se o resultado for diferente da solução, às vezes é em primeira, segunda casa decimal, e aí vocês escolhem o que está mais perto, viu, gente? Não fiquem sem responder, porque o valor está bem perto. Perfeito, então podemos substituir o R e o gama aqui. Então a gente vai ficar com um EX, que é igual a 2KE vezes, então, o lambda, que é Q dividido por L. Um pouquinho esse cachorro. Q dividido por L, vezes 1 dividido por R. Então, 1 dividido por R é basicamente o inverso disso aqui. Então, que é vezes π dividido por L. Então, isso aqui dá 2KE Q vezes π dividido por L ao quadrado. Então, o meu campo elétrico, no final das contas, escrevendo em notação vetorial, é igual a 2KE. Então, Q π dividido por L ao quadrado na direção I. Esse é o resultado desta distribuição de carga, o campo elétrico dela na origem. Para o caso do Gabriel, ok, gente, isso é exercício aleatório, então esses números variam de um para o outro. Então, para o caso do Gabriel, deu 2,331, ok, arredondando aqui, vezes 10 a 7 Newton por Coulomb. E o resultado no enunciado, pelo que eu conferi lá no Moodle, é 1,03 vezes 10 na 7 Newton por Coulomb. Então, pode ser, ou eu errei, apesar de conferir essa conta várias vezes, ou alguém esqueceu de um fator 2 e arredondou alguma coisa a mais. Como tem essa questão do perímetro, que tem um fator 2, tem outro fator 2 também que vem na parte anterior aqui. Então, a gente pode realmente acabar com algum problema por conta desses fatores 2. Então, a coordenação vai dar uma olhada. Se alguém mais tiver problema em achar a resposta certa desse exercício, avisa, ok, gente? Não adianta você ficar tentando N vezes até dar a resposta certa lá sem resolver. Não é esse o intuito. Bom, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, ok? Então, se tem mais dúvidas, pode perguntar. Ah, ok, Gabriel. Então a sua resposta realmente não estava batendo. Se você achou um resultado parecido com o meu, já somos 2 com resultado diferente da resposta. Então, a coordenação vai conferir. Ok. Até ver se eles já não responderam. Ainda não, acho. Não. Realmente não responderam. Então, bom, ótimo. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Tem a questão dos grupos de lab que eu vou deixar para falar na quinta-feira, ok, gente? No fim, está acontecendo uma confusão aí por conta dos alunos que estão reaproveitando nota e a coordenação não libera nunca. Alguns alunos já me contataram para trocar de grupo, remanejar e tudo mais. Então eu vou pensar sobre o resultado dos aproveitamentos de lab, acho que deve chegar no final de semana agora. Então, ainda tem que esperar isso para bater o martelo quanto os grupos de lab. Mas é isso, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Giovana, professor, no terceiro exercício que você respondeu, eu não entendi o finalzinho da resolução que relaciona as duas respostas D1 e D2 com a questão das linhas de campo. E a relação com as linhas de campo eu não entendi. Ok, vamos voltar lá, Giovana. Deixa eu só fechar aqui para salvar, eu já abro de novo. E vamos na questão do campo. Exercício 3, esse aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui de novo.
Então, deixa eu apagar o que tem aqui. Ele não deixou apagar. Deixa eu apagar aqui, então. Perfeito. Então, vamos lá. Que eu vou falar um pouco sobre linha de campo em geral, então, ok? Vamos pensar aqui que a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa. Quais são as linhas de campo? Vamos pensar primeiro essa linha de campo aqui, ligando as duas diretamente. Então aqui, vou começar a pegar régua para fazer essas coisas aqui. Espera só um pouquinho. Então aqui a gente tem uma linha que liga essas duas partículas. Qual a direção de uma linha de campo? Isso é da definição de linha de campo. Ela sempre entra na carga negativa e sai da carga positiva. Ok? Então esse é o fluxo de uma linha de campo. Aqui a gente tem outra linha de campo. Aqui a gente tem outra linha de campo. Aqui a gente tem mais uma linha de campo. Mais outra linha de campo. Então sempre da positiva para negativa. Ok? Da positiva para negativa. Da positiva para negativa. Se a linha de campo não aparece, digamos, sai da escala, aqui está saindo. E aqui também saindo. Desculpa. Aqui entrando, desculpa. Aqui entrando na carga negativa. Então sempre você vai ter entrando na carga negativa e saindo da carga positiva. Okay? Se tiver uma saindo daqui, saindo, e aqui entrando e entrando. Ótimo. Então é desse conceito que a gente faz as direções dos campos elétricos. Então vamos olhar esse nosso caso aqui, que eu peguei e fiz a primeira análise aqui, no ponto P. A partícula 1 tem carga negativa. Essa partícula 2 tem carga positiva. Então, a linha de campo sempre entra na carga negativa. Vamos pegar a linha de campo que liga essas duas. É essa aqui. Ela está entrando na carga negativa. Agora vamos fazer numa linha abaixo aqui para não ficar poluído. O caso da partícula 2. Ela sempre está saindo da partícula 2. Então vamos desenhar a linha primeiro. Desculpa se ficar um pouco torta, eu não sou desenhista, gente. Então ela está saindo da partícula 2. Então ela está assim, a linha de campo. Agora a gente olha então para o ponto P de novo, isolado. Aqui o ponto P. Vamos olhar campo E1 devido à partícula 1. Ok? Então ele está nessa direção aqui, ele na direção da linha de campo. E já esse aqui, digamos, eu não vou desenhar um vetor com a seta para cá. Poderia, né? Mas o vetor ele não tem, não está preso a um ponto. Mas aqui vamos lá. Escreve ele no ponto P, porque ele está indo nessa direção. Então aqui é o nosso campo devido à partícula 2. Perfeito. Então essa é a análise para esse ponto P fora. Agora se o ponto P estiver aqui no meio, então o que vai estar acontecendo? Então deixa eu fazer de novo aqui, uma linha separada. Aqui a gente tem a partícula 1, aqui a gente tem a partícula 2. Essa é negativa e essa é positiva. E a gente tem um ponto P aqui. O campo elétrico, vamos desenhar a linha que liga essas duas. Então o campo elétrico sempre entra na carga negativa, então ele tem que estar nessa direção. Okay? E aqui, ele sempre sai, partícula positiva. Então ele tem que estar nessa direção. A diferença que a gente tem desse caso e desse caso aqui, como o ponto P está fora, ele vai apontar para cá. E aí, quando a gente está com o ponto P aqui, inverte a direção da linha de campo. Então, o que está acontecendo nesse ponto P é que o campo, devido a E1, está nessa direção aqui. Ponto P. E o campo, devido a E2, também está nessa direção aqui. O campo devido à partícula 2, também no ponto P. Então a gente vai ter uma soma desses campos, eles nunca vão se anular. Então nossa solução não é válida. Nossa solução é válida porque a gente faz essa análise aqui fora, ok? Entendeu? Então, esse é o raciocínio que você tem que ver caso a caso aqui.
como você faz essa análise das linhas de campo. Porque aqui, se eu tenho a carga fora, eu vou apontar para a carga negativa, então ele vai no sentido mais X. Agora, se eu tenho o P dentro, ele vai apontar para a carga negativa também, e ele vai ter o sentido menos X. Conseguiu entender agora, Giovana? Qualquer coisa eu tento explicar melhor. Ok. Ótimo, então, Giovana. Mais alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade. Temos ainda uns 20 minutos sobrando. Bom, se não... bom. Felipe. Professor, onde acho os links das aulas gravadas? Boa pergunta. Eu coloquei no Moodle. Então, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei o link tanto para o meu site quanto para o meu canal de YouTube, ok? Então, deixa eu abrir o Moodle. Aqui. Acho que já está aberto aqui. Tá. Ok. Então, vamos lá. Bom, tem alguma mensagem que depois eu vejo, gente. Se vocês entrarem aqui no curso, vocês têm salas virtuais e professores. Você clica aqui, então você vai ver James Moraes de Almeida. Aulas de regência e tutoria, é esse link da nossa sala. Tem o link do meu canal do YouTube e tem o link da minha página. No meu canal do YouTube, espero que ele mostre. Aqui tem todos os vídeos que eu coloco, ok? Então vai ter... bom, tem vídeo não listado aqui, desculpa, gente, mas vai ter então as aulas, fenômenos eletromagnéticos, tem coisa que os vídeos que eu coloco no site, eles ficam não listados, então o que vai aparecer para vocês, deixa eu abrir com uma aba anônima que é mais fácil, né, gente, senão vocês não vão entender nada aqui. Então, isso que vocês verão. Então, vocês vão ver aqui, tem fenômenos eletromagnéticos, aqui é aula de tutoria da turma DC1, DC2, aqui é a aula de regência da semana passada, para as duas turmas. Tem vídeo antigo de AM, coisa dos meus trabalhos científicos, mas esses vocês podem ignorar. Se quiser ver os vídeos de AM também, tudo bem. Além disso, tem o link do meu site. Okay? O link do meu site, na verdade, é um pouco mais organizado para vocês verem isso. Então, esse é meu site, vocês vão lá em cursos, disciplinas, fenômenos eletromagnéticos, agora já está criado, bonitinho, com a foto aqui do Tesla fazendo uma faísca gigantesca. Esse é o próprio Tesla na época. A foto foi colorida há algum tempo. Então, aqui vocês veem que tem questão dos grupos de laboratório, eu estou colocando aqui, eu vou colocar atualizado aqui também. Eu estou tentando organizar o material aqui. Okay? Então, a aula de tutoria, dia 24/9. Aqui eu coloco os slides, então eu vou colocar esses slides, a resolução de exercício com resolução anotada, por isso que eu estava salvando. E aqui as aulas da turma DC1, da turma DC2, e a aula de regência, que é para todo mundo, e os slides, ok? Então aqui eu coloco os slides e os vídeos. Eu coloco, porque isso... Os slides até eu estou colocando no Moodle, mas eu vou parar de colocar, porque não dá para colocar vídeo no Moodle, eu não consigo anexar vídeo lá, o máximo é 10 MB, os vídeos obviamente tem mais que 10 MB, eu não consigo anexar link, então eu organizo no site. Então, ou o meu canal de YouTube também, ambos vocês podem acessar. O site fica mais fácil, gente. Assim, realmente eu consigo organizar melhor do que no Moodle esse tipo de material. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não, vou lá, que eu estou precisando tomar uma água, que a minha garganta já está pedindo para eu terminar. Ok, gente? Muito obrigado, então. Deixa eu parar a gravação aqui.